Hello, folks. How are you all doing? I hope I find you all well. And today I'm going to bring you a different lesson because it's going to be on a video. It's going to be about a video, a short clip from a movie that I really recommend you guys watch. If you haven't, please watch it. It's a great movie. It's a classic. In my opinion, and in the opinion of others as well. It's a great comedy. It's considered a comedy / drama called Ferris Bueller Day Off. O Dia de Folga do Ferris Bueller. Em português, o nome ficou Curtindo a Vida Doidada, um filme de 1996, que logo no início, né, do filme, ele faz um monólogo, né, um pequeno discurso que traz um conteúdo até filosófico, que serve como uma lição até que funciona até hoje, né, tantos anos aí passados, e essa lição ainda é válida até hoje, né? Não é à toa que esse filme é considerado por muitos um clássico, né? É uma história que a ação do tempo não faz ela se desgastar, perder a graça ou as lições dela deixarem de ter sentido. Então vamos lá. Um videozinho curto, mas ele é bastante rico, e como eu disse, a lição que não só o monólogo, mas o filme como um todo traz, basicamente algo bastante simples, mas que a gente, muitas vezes, nós não nos damos conta, né? Que às vezes a gente, ou muito frequentemente, né? A gente trabalha tanto, a gente é tão dedicado aos afazeres diários, né? Ao trabalho, e we forget to stop and look around. Nós nos esquecemos de parar e olhar ao nosso redor e apreciar, curtir as coisas boas e positivas, né, que a vida também nos traz. Então vamos lá, é um discurso bem legal e a gente consegue aprender bastante coisa. Let's get started. They bought it. Incredible. One of the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. Very nice. Aqui, tem umas anotações, acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. They bought it. Essa expressão aqui é muito legal, significa algo como eles caíram, eles acreditaram, né? O significado do dicionário, né, o significado real do verbo buy, B-U-Y, base form, aqui ele está no passado, né, bought it, um verbo irregular. O verbo buy significa comprar. Eles compraram a minha história, eles caíram, eles acreditaram. E algo incrível, incredible, one of the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. Incrível, uma das minhas piores performances da minha carreira. Então, a gente vê que ele tem uma dedicação aí a isso. And they never doubted it for a second. Eles nunca duvidaram da história dele, nem por um segundo. Tá tudo aqui no passado. Doubted it, ed, regular verb, né, no passado, e aqui a gente tem um superlativo, né, um adjetivo modificado. O adjetivo é worse, pior. Agora aqui a gente tem o grau superlativo, né, o pior de todos. Então, uma das piores performances da minha carreira, eles nunca duvidaram disso por um segundo sequer. Let's move on.
How could I possibly be expected to handle school on a day like this? Okay, let's already pause here. How can I possibly be expected to handle school on a day like this? On a day like this. Como possivelmente, aqui também, né, seria bem traduzido como realmente, né, como é que, na verdade, alguém pode esperar ou ter a expectativa de que eu lide com a escola em um dia como esse? Aí ele abre as janelas, né, vai ter um dia lindo, né? Be expected to. Aqui uma expressão que a gente usa quando a gente tem um compromisso, alguma coisa a cumprir, e as pessoas criam uma expectativa de que nós estejamos presentes, que nós cumpramos, né, com esse compromisso, né, que as pessoas têm essa expectativa que a gente vá. Então, poxa vida, como é que eu posso lidar com a escola, né, ir para a escola num dia lindo como esse? Não dá, né? Fica difícil. So let's continue. This is my 9th sick day this semester. It's getting pretty tough coming up with new illnesses. If I go for 10, I'm probably gonna have to barf up a lung. So I better make this one count. Great. This dude, he is amazing. It's getting pretty tough coming up with new illnesses. Tá ficando bem difícil inventar novas doenças, né? Ele, né, como a gente viu, ele é um artista. Pretty tough. A gente conhece, a gente sabe que pretty também é um adjetivo, né? Bonito, bonita, especialmente para mulheres, né? Que nunca viu o filme ou ouviu a música do Roy Orbison, I guess, Pretty Woman. Mas antes de um adjetivo, funciona como um intensificador, né? Significa very. E o verbo get, aqui no presente contínuo, né? Significa tornar-se, porque está justamente antes também de um adjetivo, né? It's getting pretty tough. Está ficando, está se tornando bem, muito difícil. Coming up, to come up with. Criar, inventar new illnesses, doenças novas. If I go for 10, I'm probably going to have to barf up a lung. Então, se eu for para a 10ª doença, né, eu provavelmente vou ter que barf up, vomitar, vou ter que botar para fora, vomitar um pulmão, porque ele vai ter que, né, implementar, melhorar aí as suas performances. If I go for 10, se eu for para a 10ª, se eu for para o ato, né, número 10, provavelmente vou precisar vomitar um pulmão, botar um pulmão para fora. So I'd better make this one count. Olha só que curioso aqui. Então, so I'd better, eu tenho que make this one count, fazer essa contar, fazer essa valer a pena, essa performance. Had better expresses a warning or a threat. Explicando um pouquinho melhor aqui, mais aprofundadamente, o had better, que está na forma contraída, nessa contração é de had. Expressa um aviso ou uma ameaça. É muito parecido com should. Então, da mesma forma que should, you are giving advice. A gente sabe que o verbo modal should a gente usa para dar conselhos, né? Or expressing your opinion about the right thing to do. Ou expressar a sua opinião a respeito da coisa certa a ser feita. Porém, with had better, you're also saying that sometimes bad will happen if the other person doesn't listen to you. Mas aqui tem um detalhe, né? Com had better, você também
quer dizer, você também está dizendo que alguma coisa ruim acontecerá ou poderá acontecer se a outra pessoa não te ouvir. O had better muitas vezes é traduzido como é melhor que, você está dando um aviso, ó, olha só, me escuta. Né? Então, nesse caso, é melhor que, I had better, I should, eu devo, ou é melhor que eu faça essa vez aqui valer a pena. Tem que ser legal. Continuing. The key to faking out the parents is the clammy hands. It's a good non-specific symptom. I'm a big believer in it. A lot of people will tell you that a good phony fever is a deadlock, but you get a nervous mother, you could wind up in a doctor's office. That's worse than school. You fake a stomach cramp, and when you're bent over, moaning and wailing, you lick your palms. It's a little childish and stupid, but then so is high school. Oh, that's so good. Aqui ele vai dar as instruções, né, de como fazer, de como é todo o procedimento, né? Então a chave para fingir, né, para os seus pais são as mãos úmidas, the clammy hands, clammy. Unpleasantly damp or sticky or slimy to touch. Então, quando você toca, você sente ali uma umidade ali desagradável, né? Algo que você não esperava, tá úmido. Então, as mãos molhadas, as mãos úmidas. It's a good non-specific symptom. I'm a bigger believer in it. É um sintoma, bom sintoma, não é específico, e eu acredito muito, né? I'm a big believer. Sou um grande crente nisso aí. Eu acredito muito nesse ponto, nesse sintoma. A lot of people tell you that a good phony fever is a deadlock. Então, aqui é algo que ele não recomenda muito. Né? Muitas pessoas vão te dizer que uma febre falsa, phony, fraudulent or fake is a deadlock. It's a checkmate, or it's the end. A dead end, a stoppage. Mas tem um significado aqui um pouco diferenciado também, que é uma situação que tipicamente envolve duas partes que são opostas, né, na qual nenhum progresso pode ser feito. Então, você chega ali num ponto e a discussão trava, o processo para, porque não há um acordo. Então, tem esse sentido também, né, o que indica que ele não acha, né, que é uma boa estratégia. But if you get a nervous mother and you could wind up in a doctor's office, but you get a nervous mother, or if you get a nervous mother, mas ele não usa o if aqui, you could wind up, você podia terminar num consultório médico. That's worse than school. Isso é pior do que aí o adjetivo, né, worse, só que aqui no grau comparativo, né, isso é pior que a escola. Então, comparative here again. Wind up, to bring to a conclusion, and então chegar a uma conclusão final, né, no final das contas, você pode terminar num consultório médico. Isso não é legal, é pior do que a escola. You fake a stomach cramp. Eu acho que aqui eu não passei ainda, vamos ver, vamos conferir. Life moves pretty fast. Não, tem que voltar. Sorry about that. Estão voltando aqui, já tinha passado, né? Essa parte. You fake a stomach cramp and you're bent over, moaning and wailing. You lick your palms. You lick your palms, period. Ponto. Exatamente. Então você finge, né, uma cólica estomacal, stomach cramp, and when you're bent over, então quando você está ali todo
contorcido, né? Curvado, dobrado, moaning e gemendo, and wailing, crying, you lick your palms. Então, se ele está sofrendo todo curvado, lambe suas mãos, verbo lamber, lick. Lick a palma, né, da sua mão, lick your palms. It's a little childish and stupid. É um pouco infantil e estúpido. Mas então, so is high school. Da mesma forma, da mesma maneira, é a escola. Para ser mais específico, né, meio infantil e estúpido. Porém, a escola ou colegial, o ensino médio, como é chamado hoje, também é, né? Childish and stupid. I have to agree here in so many ways, shapes and forms, but whatever. That's another topic. Aí ele havia começado, né? Life moves pretty fast. Move, se mexe muito, de novo, pretty antes do adjetivo, né? Então a vida se mexe muito rapidamente, a vida passa bem rapidamente. Vamos voltar ali para o vídeo. Botar um pouquinho. High school. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Acho que aqui tá bom. Here we go. Life moves pretty fast, né? A vida passa bem rapidamente, a vida passa rápido, muito rápido. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Olha só o if, né? Conditional sentence. Então, se você não... A vida passa rápido. Se você não parar e olhar ao seu redor, né? Apreciar, curtir o que está ao seu redor, de vez em quando, once in a while, de vez em quando, once in a while, you could miss it. Você poderia perdê-la, perder a vida, deixar a vida passar. O verbo miss é bem legal, porque a gente às vezes, é importante entendê-lo, porque a gente às vezes confunde com o verbo lose. Lose é perder, mas perder alguma coisa. You lose your wallet, you lose your keys, but when you miss something, you miss the bus, you miss an appointment. Então você perde um ônibus, né, que ele passou, você perde um compromisso com hora marcada. Aí aqui no caso você perde a sua própria vida, você deixa a vida passar. Anteriormente, né, ele tinha mencionado, antes dele começar, que ele tinha uma prova, por isso ele queria ir para a escola, para, né, convencer mais ainda a mãe dele. Ele vai mencionar isso agora. I do have a test today. That wasn't bullshit. I do have a test today. That wasn't bullshit. It's on European socialism. I mean, really, what's the point? I'm not European. I don't plan on being European. So who gives a crap if they're socialists? They could be fascist anarchists. It still wouldn't change the fact that I don't own a car. I think this is my favorite part. Eu não tinha... deixa eu voltar. Eu não tinha compartilhado a parte correta aqui. I'm sorry. Deixa eu voltar. Aí não dá. Essas falhas aí são imperdoáveis. Today, that wasn't bullshit. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Aqui. I do have a test today. That wasn't bullshit. It's on European socialism. I mean, really, what's the point? I'm not European. I don't plan on being European. So who gives a crap if they're socialists? They could be fascist anarchists. It still wouldn't change the fact that I don't own a car. All right. Sorry, I got confused here between tabs. Fiquei confuso aqui entre uma tab do navegador e outra, mas eu acho que eu consegui resolver. Sorry about that. Acho que eu fiquei empolgado e emocionado, porque essa parte aqui é minha favorita do discurso dele. I do have a test today. Aqui, olha só, o uso do verbo auxiliar do,
Mas percebam que não é uma negativa, tampouco é uma pergunta. Então, o que o do está fazendo aqui? No caso do verbo auxiliar do, quando não é negativo e nem pergunta, ele tem a função de dar ênfase ao verbo que vem a seguir. Então, eu realmente tenho uma prova hoje. Eu tenho mesmo uma prova hoje. Então, o do aqui é usado para dar ênfases, as emphasis. That wasn't bullshit. Bullshit, bullcrap, cocô de boi ou de touro, né? Mas isso quer dizer, não era papo furado, não era mentira. Verdade, eu tinha mesmo uma prova hoje. That wasn't bullshit. E a prova é sobre. It's on. Olha o significado da preposição on aqui. It's on European socialism. E o teste, a prova é sobre o socialismo europeu. I mean, really? What's the point? Eu quero dizer, I mean, mesmo realmente? Qual é o ponto? Qual é o sentido? I'm not European. I don't plan on being European. Eu não sou europeu. Eu não planejo ser europeu. Eu não penso em ser europeu jamais na minha vida. I don't plan on being. Plan on. Eu planejo ser. Sempre que a gente tem uma preposição e um verbo via depois, esse verbo tem que ter ing. That's why ing here. So, who gives a crap if they're socialists? Então, quem liga, quem se importa, to give a crap, to give a damn, to give a shit, things like that, dão essa ideia. Quem liga para isso? Quem se importa com isso? Ligo, não faz diferença nenhuma para mim. I don't give a crap. Então, quem liga para isso? Quem liga para o fato deles se eles são socialistas ou não? They could be fascist anarchists, and it still wouldn't change the fact that I don't own a car. Né? Eles poderiam ser fascistas, anarquistas, e isso ainda não mudaria, wouldn't, verbo mudar sorry, verbo auxiliar para o futuro do pretérito. Então, o verbo mudar mudaria o fato de que eu não possuo, que eu não tenho um carro, that I don't own a car. Aqui, né, o don't simplesmente de forma negativa. Aqui, né, uma ideia bem curiosa, né? Então, eu faço essa leitura, né? Eu tenho que me preocupar com a minha vida, cuidando de mim, eu, né, posso até indiretamente contribuir para a sociedade, enfim, o que importa a vida dos outros, né? Aí ele começa a cantar, ok, vamos lá. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess, I confess. It's not that I condone fascism, or any ism for that matter. Isms, in my opinion, are not good. A person should not believe in an ism, he should believe in himself. I quote John Lennon, I don't believe in Beatles, I just believe in me. A good point there. After all, he was the walrus. I could be the walrus. I'd still have to bum rides off of people. O adolescente dando altas lições de vida, né? Aqui, eu lembrei agora de uma expressão que é uma técnica do cinema. Aqui, é isso mesmo. É isso mesmo. Acho que isso aqui não precisa entrar em detalhes, né? Mas não precisa entrar em detalhes, mas eu me lembrei de um termo que significa to break the fourth wall,
breaking the fourth wall. Deixa eu só mostrar aqui. Breaking the fourth wall or to break. Vou colocar a forma de verbo básico aqui. To break the fourth wall. Quebrar a quarta parede. Aqui, when an actor talks directly to the audience or starts talking as themselves rather than as their character. Esse recurso é usado, né, muito nesse filme. Ao quebrar a quarta parede, né, ele está conversando com a gente, como se ele soubesse que nós estamos assistindo ao filme. É algo muito legal, muito louco. Muitos filmes usam esse recurso. Aí ele continua, né? Então, quem liga, né, para se eles são socialistas ou o que quer que seja, they could be assim. E ainda, né, eles poderiam ser fascistas, anarquistas, e isso ainda não mudaria o fato de que eu não possuo um carro, que eu não tenho um carro. Aí ele começa a cantar, I recall Central Park in fall, how you tore your dress. What a mess, I confess. Sorry, I can't remember who sings this song. If you know, you remember, please comment. Se souberem, comentem aí, eu não me lembro. Recall é lembrar-se. Então eu lembro do Central Park no outono, como você rasgou o seu vestido. Que bagunça, né? Que situação bagunçada, zoada. Eu confesso, I confess, aqui. Essa parte aqui é muito boa também, o finalzinho. It's not that I condone fascism. Aceitar, permitir ou aprovar, condone. Então não é que eu aprovo ou aceito o fascismo or any isms for that matter. Ou qualquer isms, ou quaisquer ismos para falar a verdade. For that matter, ou verdade seja dita, é usado para dar mais informações ou para confirmar a veracidade, a verdade de alguma coisa que foi dito, né? Uma expressão muito interessante, muito legal, muito usada, né? Então poderia dizer for that matter e aí acrescentar mais alguma coisa, mas aqui ele está, né, reafirmando, né, o que ele acredita, o que ele pensa. Isms, in my opinion, are not good. Esses ismos todos, né, na minha opinião, não são bons. I think he has a point. Ele tem um ponto ali, né? A person should not believe in an ism. Should. Então ele está dando um conselho. É o verbo modal, should. Uma pessoa não deve. Ele não aconselha que uma pessoa acredite em um ismo. He should believe in himself. Essa pessoa, né, deve acreditar em si mesma. Um texto mais recente provavelmente teria they como sujeito aqui, mas como é um filme antigo, né, não tem essa coisa essa preocupação toda com gênero e toda essa discussão meio maluca aí. Então foi usado o he, né, para representar essa pessoa aqui. Poderia ser he / she, também muitas vezes aparece assim, mas hoje em dia eu tenho visto muitos textos, eles colocam o they, né, eles ou elas, para não indicar o gênero, né, mas enfim, detalhezinho, mas às vezes vale a pena citar. Aí ele continua, I quote John Lennon. Então ele faz uma citação, eu cito o John Lennon. E o John Lennon disse a respeito de uma música, não, isso não está na música, não, desculpa, foi uma fala do John Lennon. I don't believe in Beatles, I just believe in me. Eu não acredito, believe, nos Beatles, eu somente acredito em mim, I just believe in me. Aí ele continua, a good point there, um bom ponto ali importante, bom ali. Aí continuando, after all, John Lennon was the walrus. Aí aqui também uma parte curiosa. After all, afinal de contas, he was the walrus. Afinal de contas, ele era the walrus.
Walrus é aquele animal. Ai, meu Deus, me fugiu agora, deixa eu colar. Leão marinho, eu acho. Ele é bem grandão, tem uns dentões assim para fora. Eu acho que é um leão marinho. Não, é. Nossa, que louco. Morsa, ok. Morsa, caramba, ok. Mas I'm not good at biology. Mas, enfim, não significa morsa que. He was the walrus is a reference to a line in the song I Am the Walrus by the Beatles. É uma referência a uma canção dos Beatles chamada I Am the Walrus. Walrus. The song is known for its surreal and nonsensical lyrics. Essa canção é conhecida por sua letra surreal e nonsensical, que não faz muito sentido, é uma letra bem maluca. E por quê? Porque o John Lennon escreveu essa canção justamente para confundir os seus ouvintes, que estavam fazendo muitas interpretações profundas, assim, sérias e acadêmicas, né, filosóficas, profundas. E ele falou, não, para com isso, as nossas canções são simples, não tem que ficar filosofando, viajando, não. Então ele fez essa música, eles fizeram, né, o John Lennon escreveu, eles gravaram essa música que tem umas letras que não tem nada a ver com nada, é tudo sem sentido e surreal, para, né, dar um aviso aí para a galera que queria achar sentido em tudo. E essa referência, então, I could be the walrus, eu acredito que ele esteja dizendo que eu poderia ser o John Lennon. Né? I could be, ele diz, né, a sentença, a frase final ali, a fala final. I could be the walrus and I would still have to bum rides of people. I could be the walrus and I'd, contração de I would still have to bum rides of people. Yeah. Então eu poderia ser o John Lennon. E eu ainda teria, essa contração é de would, né, verbo auxiliar para o futuro do pretérito, e eu ainda teria que bum rides of people. Eu ainda teria que pedir carona. E o bum rides off ainda tem um significado um pouquinho mais profundo, que é pedir carona, mas meio que implorando. To get transportation for free, especially by begging. Meio que dá uma implorada. Por favor, me dá uma carona aí e tal. Então, ele poderia ser, né, uma pessoa, John Lennon, mas ainda teria que pedir carona para os outros. A gente vê ali, poxa vida, ele queria ter, he would like to have his own car, queria ter o carro dele, né? Great, folks. Então, recomendo que vocês assistam o filme. Esse filme é fantástico. Eu acho que traz lições ali. Claro, cada um pode interpretar de uma maneira, mas eu acho muito positiva, né, coisas como, né, pensar na própria vida, aproveitar o momento. Claro que ele ali é um tanto irresponsável. O filme é muito bom, assistam mesmo. Mas afinal é um adolescente, né, de classe média, média alta, os dois pais trabalham e tal para sustentar a família. Tem uma baita lição que a irmã dele aprende na prática, no dia a dia, que ela tem muita inveja dele porque ele faz tudo e dá certo. E ela vai tentar fazer alguma coisa, como matar aula, por exemplo, ela é pega, dá errado. E todo mundo gosta dele, todos os tipos de pessoas na escola, todos os diferentes grupos gostam dele, e a irmã dele é meio bravona, assim, e tal. Ela não tem tantos amigos, mas ela aprende uma grande lição com ele.
e ela muda bastante. E sem contar que o filme se passa em Chicago, né, que é uma cidade fantástica também, e mostra, é como dar um passeio por Chicago, vale a pena prestar atenção nesses detalhes também. E por ser um filme antigo, ele não é aquela, não traz aquela essência dos filmes comédias de hoje em dia, que como as pessoas têm um attention span curto, né? As pessoas não mantêm a atenção por muito tempo, tem que ter uma piada a cada 10 segundos, aconteceu alguma coisa diferente a cada 10, 15 segundos para prender a atenção. Então, o filme ele ainda é gravado de maneira diferente, acontece muita coisa engraçada, mas as piadas, as situações, elas se desenrolam, né, com um pouquinho de tempo, tudo tem as partes assim, meio que tem início, meio e fim, muito bem escrito, as músicas são legais também. No final, acho que bem no final, tem uma parte toda com uma música dos Beatles, Shake It All Baby, I think that's the name of the song. But you guys, it's a must-see movie, é um filme que todo mundo tem que ver. I really recommend it. E espero que eu tenha ajudado vocês a melhorar um pouquinho aí o inglês de vocês. Thank you very much for watching. Deixa uma curtida aí pra gente, se inscrevam no canal também para dar uma força, que assim a gente vai saber se o trabalho tá dando certo, beleza? Thank you very much, folks. See you guys around. Bye bye. See ya.